A desidratação, o que a gente pode fazer? Bom, a gente precisa entender que o nosso corpo ele tem um mecanismo de controlar o nível de sódio e água do corpo, tá? Um desses sistemas é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como é que é? Quando você baixa o sódio ou a pressão arterial cai, o teu rim libera a renina. Esse hormônio, ele converte essa molécula aqui, angiotensinogênio, em angiotensina 1. Esse hormônio, por sua vez, é convertido em angiotensina 2 por essa enzima conversora de angiotensina, que é produzida no pulmão. Tá? O que a angiotensina 2 faz? Ela vai lá no córtex suprarrenal e estimula a produção desse hormônio aldosterona. O que esse hormônio faz? Ele segura sódio. O que eu quero dizer com isso? É que quando você baixa o sódio, o teu corpo vai dar um jeito de segurar. Dudu, mas se eu baixar bem, eu posso desidratar um pouco com isso? Pode. Mas não a ponto de morrer, porque teu corpo não vai deixar isso acontecer. Quer dizer, por isso que quando o cara morre na finalização é porque ele fez muita força para morrer. É tipo assim, ele fez muita cagada. Né? Tipo, o cara foi lá, tomou água destilada, né? Tirou o sódio da comida, tomou furosemida, enfim. Enfim, quando o cara faz muita loucura, e claro, né, você fazer isso sabendo que o coração tende a ser, o coração do bodybuilder tende a ser mais fraco por causa do uso de hormônio, numa situação que você tem uma manipulação muito agressiva de eletrólito, isso pode colocar o sistema cardiovascular num risco grande, né? Mas assim, a finalização ela não precisa ser agressiva assim, né? Tanto que hoje, no passado era comum a galera usar água destilada. Hoje em dia, quem faz isso é visto como, tipo, old school, né? Não é uma coisa muito vista com bons olhos hoje, né? Eu não gosto de tirar sódio. Eu acho que é um risco que não vale a pena. Certo? Em parte porque fisiologicamente o corpo mesmo vai dar um jeito de segurar o sódio. Na verdade, se você está comendo menos sódio, ele segura mais. Né? E a água? Bom, quando você toma água, o nosso corpo funciona assim. Ele detecta que existe bastante água. Então, quando tem bastante água, o hipotálamo ele diminui a liberação desse hormônio aqui, o ADH, hormônio antidiurético. Tá? Quando você tem restrição de água, ou está desidratando, o hipotálamo libera aquele hormônio antidiurético. O nome dele já é bem intuitivo, né? Antidiurético, ou seja, está faltando água no organismo, esse hormônio é liberado, ele atua no rim para puxar a água de volta para o corpo, reabsorver a água. Se eu estiver tomando muita água, ele fica inibido. Então, quando eu tomo muita água, meu corpo excreta muita água, tá? E a ideia de tomar muita água é eu manter esse hormônio baixo, então eu fico liberando água constantemente, certo? Então, basicamente é como, a gente pode dizer que esse é o efeito diurético da água, né? Tá? Tomo muita água e me mantenho com o hormônio antidiurético baixo. Então, por isso que eu gosto, as estratégias que eu gosto, e eu acho que assim, se você não tem, se você quer ter mais segurança para fazer finalização, eu não acho prudente você mexer com sódio e potássio, tá? Na verdade, o potássio você pode utilizar se você estiver usando um diurético que joga potássio fora. Por exemplo, a furosemida, que eu não recomendo, que é um diurético muito potente, ou a hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida é um diurético mais fraco que a furosemida, mas ele é bem efetivo. E o diurético mais fraco que tem é o poupador de potássio, espironolactona. Daí poderia começar 2 dias antes. Mas eu não gosto de espiro, cara. Eu só usei nela porque, na verdade, ela já estava usando. E atleta experiente, eu gosto muito de perguntar o que você fez, que você acha que deu muito certo, e eu trabalho em cima disso, entendeu? E aí, o diurético, o pessoal diz, diurético é perigoso. Na verdade, o que é perigoso é manipular eletrólito. Quando você manipula eletrólito com diurético, você tem um perigo maior, principalmente se você não sabe como o diurético funciona. Por exemplo, espironolactona não é um diurético perigoso, mas se o cara estiver tomando espironolactona e ficar baixando o sódio e jogando potássio lá em cima, ele está criando uma situação de desequilíbrio eletrolítico agressiva que pode causar até uma parada cardíaca. Então,
O diurético é um remedicamento para tratar idoso com hipertensão. Por isso que o perigo está nas manobras que você faz. Então, um dos motivos que eu não gosto de mexer com eletrólito é que eu acho arriscado para o próprio físico e também para a saúde, né? Tá? O que eu gosto de fazer? Deixar a água alta. O que a galera costuma fazer com a água, tá? Normalmente, a galera deixa a água alta, vamos supor aqui, você tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, tem gente que mantém a água alta e baixa aqui, ó. Tá? Então, eu prefiro manter a água alta. O que eu prefiro fazer? Tá? Eu prefiro manter a água alta até aqui. E no sábado, eu baixo. Bastante. Então, se eu estou 8 litros de água aqui, eu vou baixar para cá 2 litros no dia do campeonato. Eu uso o diurético aqui. Eu prefiro fazer isso, tá? Mas a maioria dos coaches, inclusive eu tenho uma bíblia lá de pré-contest, os americanos, eles preferem fazer isso. Por que eu prefiro assim? Porque eu acho que você não tem vantagem de baixar água aqui. Entendeu? E a água não... Pessoal, a água não faz você reter. Se você está retendo, né, é porque é da manipulação que você está fazendo. A água não retém, né? Estou retido porque estou tomando muita água. Não faz sentido. Se você está retido, não é por tomar muita água. É? Então eu prefiro mantê-la alta até a sexta. E já fiz estratégia que eu mantive água alta no dia do campeonato. Atleta natural, por exemplo. O cara não tinha muito volume, eu falei, eu não vou arriscar. E não pode usar diurético, né? Mantive água alta no dia. Tá?